da tua vida. 61 diz, Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Diga amém. Amém. Essa unção aqui de Isaías 61, ela está falando de Jesus Cristo. Isaías 700 e poucos anos antes de Cristo, antes do Messias aparecer, antes do Messias surgir, o profeta já estava enxergando, tendo uma visão, 700 anos antes, de que alguém iria declarar essas palavras e iria fazer justamente igual estas palavras. Lá em Lucas capítulo 4, Jesus vai repetir exatamente o que o profeta disse. E ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enfim, ele confessou aquilo que estava profetizado. Ele disse: aquilo que o profeta disse há 700 anos atrás está se cumprindo hoje. E a gente vai ver que aquilo que Jesus Cristo estava dizendo, ele não só estava dizendo, ele não só estava cumprindo na vida dele, como também ele manifestou essas ações durante o seu ministério. E um deles, eu poderia falar de tantos, mas eu escolhi um dessa unção do cego que tinha visão. Um aleluia ali. Olha para o irmão e diga assim: um cego com visão. E tem gente com visão que está cego. Um glória a Deus aqui, um glória a Deus. Tem gente enxergando, mas está cego. E tem gente que está cego e está enxergando. E Marcos capítulo 10 vai falar de um cego que tinha visão. Porque esse cego aqui, ele foi um visionário. Por quê? Ele sabia dessa profecia também, que sobre alguém haveria uma unção para dar vista aos cegos. Não é isso? Não é isso que nós lemos? Ele lembrou disso porque ele não enxergava,
mas ele ouvia. E muitas coisas, às vezes, se você fechar os olhos e você só ouvir, você consegue ver. Você consegue viajar, sim ou não? Sim. As pessoas dizem, fecha os olhos, aí você fecha. Agora imagina que você está fazendo isso, está indo ali, está fazendo acolá, e você mesmo com os olhos fechados, mas você consegue visionar. Então esse cego, ele não estava enxergando, mas ele tinha uma visão. Por quê? Ele cansava de ouvir, como um religioso que ele era, que tinha um homem que tinha uma unção toda especial para quebrar cadeias, para arrebentar correntes e para dar vista aos cegos. Então ele era um cego visionário. Oh glória! Porque a visão de um visionário não está nos olhos, mas sim na mente. Tem muita gente enxergando com os olhos, mas está ceguinho na mente. As oportunidades aparecem e eles não conseguem enxergar porque estão cegos na mente. Alguém aqui? Amém. Essa igreja gosta da palavra, não é? Amém. Isso aqui que eu estou te dizendo é revelado. Só vai ter atitudes visionárias quem tem uma mente visionária. Se você só tomar atitude por aquilo que você enxerga com os teus olhos, muita coisa você não vai fazer, muito lugar você não vai, muita coisa você não vai agir. Por quê? Porque os olhos, muitas das vezes, vai tentar te parar, vai tentar dizer, você não é capaz, você não consegue. Mas quando você não enxerga com os olhos, mas você enxerga com a mente, com a palavra de Deus, você vai mais longe. Aleluia! Levanta a mão e diga, eu vou enxergar mais longe. Diga mais forte, levanta a mão e diga, eu vou enxergar mais longe. Como é que eu sei se a pessoa é visionária? Como é que eu sei se alguém tem visão? Como esse cego aqui. Porque o visionário, ele não desperdiça oportunidades. Eu vou falar. Posso falar? É melhor você se arrepender do que fez do que se arrepender do que não fez. Tem gente aqui que disse assim, por que eu não fiz aquilo? Quem sabe não ia dar certo na minha vida. Tem gente hoje arrependido porque não fez, porque não tentou, porque não avançou. Eu prefiro quebrar a cara, bater a cabeça e dizer, pelo menos eu tentei, pelo menos eu acreditei, pelo menos eu fui. Alguém aqui? Do que você ficar com o braço cruzado e será? Mas e se nem saiu do lugar? Lá vem a mente, botando empecilhos, incredulidades, dúvidas. Teve uma vez, eu era novo, né? Ainda sou, mas era um pouquinho mais novo. Não sei por que a risada. Eu tenho 17 anos. Na minha mente é 17. Aí eu gostava de uma menina, sabe? Gostava de uma menina, o nome dela era Luciana. Só que eu, meu filho, com aquelas orelhas. Você está entendendo? Meu apelido era Topodídio. Vai na internet e procura o que era o Topodídio. Era um rato com a orelha grande. Era o meu apelido, Topodídio. Aí eu gostava da Luciana. A gente da igreja, né? A gente da igreja.
aquele amor platônico, de criança, junior para adolescente, sabe? 11 anos. E eu ficava olhando ela. E eu assim, cheio de sarninha na bochecha, feio que dói, umas espinhas já manifestando. Espinha é demônio, irmão. Aí aquelas espinhas, aquela cara cheia de espinha, de pus, e tal, e aqui eu magro. Quando ventava muito forte eu tinha que segurar no poste, porque era magro, menino, era magro que o povo não sabia se eu chegava de frente ou de ré, de tão magro que eu era magro que dava dó, que dava dó, meu paletó era de uma lista só, é uma música antiga, evangélica. Aí eu ficava olhando para ela, ficava assim, ó. Gostava dela. No dia do aniversário dela, eu dava o presente. Ela, obrigado. Aí tinha um amigo meu, William, nome dele. A gente tinha a mesma idade, meu amigão de bike. A gente tinha uma bike, aí andava de bike na rua. E ele, um dia chegou, foi lá e catou a Luciana. E chamou a Luciana para ir. Antigamente um cinema, sabe? Um cinema de pobre. Aí pediu o pai dela, pediu a mãe, o pai e a mãe deixou. E eu fiquei assim, ó, chupando. Depois eu envelheci, ela envelheceu. Um belo dia, eu viajando para lá, para cá, viajava muito, pregando. Um dia, uma pessoa bate no meu ombro no aeroporto, eu tomando um café, um pão de queijo. E aí de repente alguém bate no meu ombro, quando eu olho aquele mulherão. Eu, pois não, senhora? Ela, senhora, tá me conhecendo não? Aí eu olhei, falei, aí caiu a ficha assim, Luciana, eu mesma. Aí eu olhei para ela e disse, senta aí, vamos tomar um café. Aí tomamos um café no aeroporto. Tu vai para onde? Ela, vou para o Rio. Eu disse, e você? A gente estava fazendo conexão em Brasília. Eu disse, eu vou para São Paulo. Tá bom. Pois é, como é que tá? E tá, aquele negócio todo, né? Tem quanto tempo? 40 minutos. Vamos conversar então. E seu pai, não sei o quê. E tá, pai, tá. E ela, pois é, eu sempre fiquei esperando você me chamar, porque eu gostava de você, mas quem teve atitude foi o William. E eu disse, não acredito, porque você não me contou. Ela disse, me chama de Cezinha, né? O pessoal lá da minha terra chama de Cezinha. Ô Cezinha, a gente não fala essas coisas não, o homem tem que adivinhar. E eu, pois é, casei, já tenho 2 filhos. Eu falei, casou com quem? Ela disse, com o William. Você casou com o William? Casei com o William, então nós temos 2 filhos. Estamos programando para mais um ano que vem. Ô, inveja! Porque eu gostava mesmo, gostava dela mesmo. O que aconteceu? Eu, em vez de tomar atitude, não é? Talvez hoje eu estava casado com a Luciana. Quantos não casam, né? Divorciam e depois se encontra alguém da infância?
e namora e casa alguém. Alguém já teve essa experiência? Eu conheço um monte. Não dá certo, aí quando vê, é meu amigo de infância, casou com. Né? Não tem isso? Ou não? Vocês estão aqui? É ou não é? Mas o que aconteceu? O William foi melhor do que eu. O William era para frente. O William era esperto. O William não desperdiçou oportunidade. E rindo para mim, me apunhalando nas minhas costas, porque ele sabia. Ele sabia que eu gostava da Luciana. E ele, pô, cara, eu não gosto daquela menina, mas não sei o que eu faço. Ele, fica parado aí. Olha para alguém e diz assim: se você não tiver visão, se você não tiver atitude, se você desperdiçar as oportunidades, elas vão passar. Tem que agarrar, tem que fazer como Jacó, agarrar a oportunidade. Aí fica uns preocupados com o que fulano vai pensar, com o que fulano vai dizer, e se Beltrano vê, e se não sei o que lá, e se errado, e se as pessoas falarem mal de mim, e se eu quebrar a cara, mas pelo menos você tentou, você não desperdiçou a oportunidade. Existem oportunidades que elas são únicas, elas são decisivas para uma história. Então pense bem, se vale a pena deixar a oportunidade passar, ou fazer como esse cego visionário, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele não pensou duas vezes. Não desperdicem oportunidades. Olha para alguém bonito e diga: não desperdice oportunidade. Quem é visionário, ele monta estratégia. Qual era a estratégia desse cego aqui? Gritar. O estrategista, ele não age por impulso, ele age com consciência. Quem tem estratégia pensa antes de agir. Quem é estrategista não age para depois pensar. Ele pensa e ele age. E ele pensa rápido. O cego visionário, quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, e ele já tinha ouvido histórias de Jesus, que Jesus curava, que Jesus poderia ser o Messias, que Jesus estava levantando até mortos, ele não pensou duas vezes. Ele começou a gritar para receber o seu milagre. Tem que ter estratégia, tem que fazer alguma coisa. Sai do teu lugar, vai até alguém e diz assim: você tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Deixa de ser lerdo. Reage, meu filho. Não desperdice as oportunidades. Aleluia. Quem é visionário jamais desiste. Para com esse negócio de dizer o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade, a minha peleja, eu não consigo, não vou. Não para com isso, para de você potencializar a sua luta. Você tem que ser visionário, e mesmo que você tenha alguma dificuldade, algum problema, alguma luta, você não vai desistir. O que mais você vai encontrar na tua vida, no caminho da tua história, é gente pedindo para você desistir. Mandaram ele parar de gritar. Mandaram ele calar. E quem mandou ele calar foram os discípulos. Quem mandou ele calar foram os religiosos. Cala a boca. Fica quieto. Ô! Não precisa disso não, se ele quiser, ele vem aqui, rapaz. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele continuou gritando. Ele continuou. Eu não posso desistir.
Não posso. Você não pode. Ninguém pode aqui. Está proibido desistir. Se for para desistir, desista de desistir. Porque você não pode jamais desistir. Não existe a palavra desistir no dicionário dos visionários. Cadê os visionários aqui essa noite? Aleluia. Isso aqui é forte demais que eu vou te dizer agora. Isso aqui, o que eu vou te dizer agora, é tão forte que quem é visionário não fica olhando o problema, não. Quem é visionário, ele já enxerga que já deu certo. Antes mesmo de haver dado, ele já diz, já deu certo. Ele diz, já deu certo já. Nem comecei, mas já deu certo. Eu nem fui lá, mas já deu certo. Eu nem falei com fulano ainda, mas já deu certo. Eu nem fui lá no banco, mas já está benção, já está liberado. Deus está falando aqui. Você está entendendo ou não? Quando Jesus manda chamar Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu, ele solta a capa. Isso significa que o cego tinha certeza que não iria mais precisar da capa, porque a capa era garantia para ele pedir esmola. Quando o cego enxergou na visão que ele ia receber a cura antes mesmo de recebê-la, o que ele fez? Soltou a capa, porque a capa era a autorização que o governo romano dava para aquela pessoa pedir esmola, para aquela pessoa pedir ajuda. Era uma capa. Quem tinha aquela capa podia pedir esmola. Quando ele ouve que Jesus mandou chamá-lo, ele tira a capa. Era para ele tirar a capa depois que tinha enxergado, mas ele tira a capa antes de enxergar. Porque ele aos olhos não estava enxergando, mas na visão ele já estava vendo que ia ser curado por Jesus Cristo. É assim, quem tem visão solta a capa. Quem tem visão bota o pé e Deus põe no chão. Quem tem visão tem atitude de fé. Você está aqui, Deus está dizendo, você já veio, agora se lança. Você já veio, agora acredita. Ele tinha certeza que não ia mais precisar daquela capa. Jesus está te chamando hoje para você soltar a capa. Não é capa de falsidade, não. Quando alguém diz, larga a capa, solta a capa, tira a capa. Não, eu não estou falando desse tipo de capa, não. Estou falando capa que é o quê? A tua muleta. O meu problema. A minha luta. A minha dificuldade. Eu nunca vou conseguir. Larga isso de mão, que você vai ser feliz sim na sua vida sentimental. Você vai ser feliz sim no seu casamento. Você vai ser feliz sim na sua vida financeira. Você vai viajar, prepara o passaporte. Eu tirei meu passaporte, eu tinha 19 anos de idade para 20. Eu tirei meu passaporte. Aí riram da minha cara na época. Tá tirando passaporte para quê? Tu mora na favela. E tu vai para onde? Eu disse, deixa eu tirar aqui, porque Deus falou que era para eu tirar o passaporte. Guardei o passaporte, 4 anos o passaporte, guardadinho. Quando eu fui viajar a primeira vez, foi 4 anos depois. Aí sabe o que aconteceu? Como é que foi a viagem? Um cara chegou na igreja e disse assim, se tiver passaporte, vai comigo amanhã para Portugal. E eu disse, tá lá em casa. Tu não dá glória porque eu estou sentindo a inveja, tá?
Eu estou sentindo daqui. O caba pregando, caba pregando, caba pregando, caba pregando, caba pregando. Do nada, o caba virou para mim e disse assim: se tiver passaporte, Deus está mandando você ir comigo, mas tem que ser amanhã. Eu olhei para ele e falei: eu tenho. Ele: e tenho? Se lascou. Vai pagar a passagem. No outro dia eu embarcando para a glória de Deus. Que Deus é assim. Mas você tem que ter fé. Você tem que se antecipar. Você tem que ter visão. Você tem que enxergar além dos outros. Por que alguns crescem e outros não? Porque alguns têm visão. São visionários. Quantos eram para ser empresário nesse juazeiro? Mas veio alguém de fora e enxergou mais longe do que quem é daqui. O que mais tem é gente que cresceu de fora aqui dentro. Principalmente no chamado mercado produtor. Vê lá, tem um que começou com um carro. Vai lá ver a história do carro. Você hoje vê grande, vê com carretas. Aí lá você perguntar, você comecei vendendo um almoço para comer a janta. Ele diz: eu cheguei aqui com a roupa na frente, outra atrás, comprando um caixotinho de uva, de manga, de não sei o que. Hoje o homem é o dono da fruta. É mentira? Por que ele cresceu e o outro não, às vezes um da terra? Porque o que veio de fora enxergou o que ninguém aqui de dentro enxergou. Tem caba que é tão visionário que ele tem 3 lojas de sapato. Ele vai e compra as outras concorrentes e deixa os nomes lá das concorrentes. Aí o bestalhado vem, entra aqui nessa loja, aí diz assim: ah, tá caro aqui. Aí ele vai na outra. Quando ele chega na outra, é o mesmo dono. Visionário cabo. Sim ou não? Sim. Comprou as lojas tudinho, deixou os nomes diferentes para dizer que é concorrência. Espanta os outros que dizem: já tem muita loja de calçada aqui. Mas é tudo nome só. Onde você comprar, quem está ganhando é ele. Visão. Quando você começa alguma coisa, você tem que começar pequeno. Mas você não pode permanecer pequeno. Com glória a Deus. Com glória a Deus. Solta essa capa. Para de botar dificuldade. Para de botar empecilho. Para de colocar culpa no problema. O nome já diz, ele é problema. Para de ser dependente. O visionário, ele toma posse para ter uma vida diferente. Hoje você está aqui. Se você tiver visão, você pode ir muito mais além do que você está imaginando. Porque a Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Ele faz muito mais além do que eu peço e do que eu penso. Eu estou pensando aqui, Deus está pensando lá. Eu estou pedindo aqui e Deus está pedindo, está entregando lá. É assim. É assim, quem crê tem que largar a capa. Olha para alguém e diz: larga essa capa, meu filho. Você tem que largar essa capa. A mudança, ela só bate na porta de quem é visionário. Quem tem medo de água, como é o ditado? Não toma banho. Quem tem medo de água não toma banho. Se você tiver medo, você não sai do lugar. O medo, ele é normal, natural no ser humano. Mas ele não pode te paralisar.
ele vai te servir de cautela, de atenção, mas não pode te paralisar. Comece algo pequeno e vai crescer. Deixa ninguém parar você. Acredita que Deus hoje está dizendo: larga a capa. Larga a capa. Você imagina, um cego teve tanta visão que largou a capa antes de enxergar. Porque quando ele largou a capa, imagina se ele não fosse curado. Ele ia procurar a capa e não ia achar mais. Sabe por quê? Porque existia um valor grande na capa. Ele era cego, como é que ele ia achar essa capa? A quem ele ia pedir essa capa? A quem ele ia procurar essa capa? Se ele era cego. Essa capa, qualquer um podia usar e se passar de mendigo, de deficiente, de leproso, para receber esmola. Podia se passar de deficiente para receber esmola. Então ele não pensou duas vezes quando ele viu na mente, mais do que nos olhos, que o que estava passando ali era a maior oportunidade da vida dele. Ele não pensou duas vezes. Ele largou a capa. Não pense duas vezes. Entrega a tua vida para Jesus. Não pense duas vezes. Não desperdice as oportunidades. Não pense duas vezes. Tenha atitudes. Não pense duas vezes. Vai para cima. E aí você vai vencer. Aí você vai ser. Aí você vai conquistar o que você quer. Tem que partir para cima. Tem que partir para cima. Olha para alguém e diz assim: e aí, vai partir para cima. Solta a capa. Não, mas esse que está desanimado aí, não fala com ele não. Fala com o mais animadinho, que esse aí está quase morrendo. Olha para